Unesp 2025, segunda fase, questão número 20. Acompanha comigo. Diz assim: a figura mostra uma vela acesa diante de uma lente esférica feita de vidro com centro óptico O imersa no ar e alguns dos raios de luz emitidos pela chama dessa vela antes e depois incidirem sobre a lente. Considere tangente 30 graus raiz de 3 sobre 3 e admita que essa lente obedece às condições de nitidez de Gauss. Item A. Essa lente apresenta comportamento óptico convergente ou divergente? A imagem dessa vela, conjugada por essa lente, pode ser projetada sobre o anteparo? Responda e justifique suas respostas com base nas trajetórias dos raios, mostrando a figura, e no fato da imagem conjugada ser real ou virtual. Então, ou seja, a gente vai dizer se o comportamento óptico da lente é convergente ou divergente com base na trajetória dos raios, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, ela perguntou se é convergente ou se ela é divergente. Então, se a gente reparar aqui, o que está acontecendo? Nós temos o raio, né, vindo aqui, né? Então, inicialmente, eu tinha um pincel de luz assim, ó, né? O que está acontecendo? Depois que atravessou a lente, esses raios estão mais afastados um do outro do que estavam em comparação como os raios estavam antes, né, de incidir na lente, tá? Então, essa lente tem comportamento óptico divergente. Porque se fosse convergente, os raios estariam mais juntinhos, né, um do outro, tá? Podia ser uma coisa assim, tá? Então, eles estão afastando, tá? Então, após atravessar a lente, os raios estão mais distantes entre si, estão mais separados entre si em comparação como estavam antes de atravessar a lente. Então é isso que a gente vai usar para justificar aí o item A. Então vamos lá. Item A. Analisando as trajetórias dos raios de luz, podemos observar que estes estão mais afastados um do outro após emergirem da lente em comparação como estavam antes de incidir na lente. Assim, esta lente tem comportamento óptico divergente. Então, a gente respondeu a primeira pergunta que ele fez, né? Se a lente é comportamento óptico convergente ou divergente. Depois ele faz outra pergunta. A imagem da vela conjugada por essa lente pode ser projetada? Não. Então, vamos lá. A lente divergente forma a partir de um objeto real uma imagem virtual direita e menor que o objeto. Esta imagem
virtual não pode ser projetada, pois só se projeta imagens reais. Então, vamos ver se a gente respondeu. Analisando-se as trajetórias dos raios de luz, podemos observar que estes estão mais afastados um do outro após emergirem da lente, após emergirem da lente, em comparação com o estavam antes de incidir na lente. Assim, esta lente tem comportamento óptico divergente. Muito bem, divergente. Uma lente divergente forma, a partir de um objeto real, uma imagem virtual direita e menor que o objeto. Esta imagem virtual não pode ser projetada, pois só se projeta imagens reais. Então, nós respondemos as duas perguntas que ele nos fez, baseado no que ele pediu, tá? Ele pediu para justificar na trajetória do raio, assim o fizemos, e no fato da lente da imagem ser real ou virtual, assim o fizemos. Então, matamos o item A. Item B, qual é a distância em centímetros da imagem da vela, conjugada por essa lente, ao centro óptico da lente, tá? Então, a distância da imagem da lente para o centro óptico da lente, né? A gente vai achar o pelinha, tá? A gente achando o pelinha, a gente consegue descobrir qual que é a distância da imagem para o centro óptico da lente. Então, o que a gente tem nesta figura aqui, ó? Nós temos, vamos fechar um triângulozinho bonitinho aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Então, se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus também. 30 graus. Essa medida aqui, ela é 18 raios de 3. E aqui, ó, este raio, ele estava incidindo e ele saiu paralelo, tá? Esse raio aqui, ó, esse raio emerge paralelo ao eixo principal, né? Esse eixo aqui, ó, eixo principal é esse eixo aqui, tá? Esse eixo aqui é o eixo principal. Bom, se tá emergindo paralelo ao eixo principal, é porque entrou na direção do foco, tá? Então, esse raio incidiu na direção do foco. Portanto, o foco da lente está aqui. E se o foco da lente está aqui, essa distância aqui é a distância focal, Fzinho, tá? Então, desse triângulo aqui, deixa eu apagar aqui o amarelinho agora. Desse triângulozão aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, em amarelinho, esse triângulo em amarelinho, né? O que a gente consegue fazer? Tangente, né? O cateto oposto ao ângulo de 30 é 18 raios de 3 e o cateto adjacente é 45 mais a distância focal, tá? Então, vamos copiar este desenho para a folha de respostas, tá? Então, item B, então, a gente tem um triângulo, temos um triângulo retângulo, bonitinho, assim, ó. Um triângulo retângulo bonitinho, onde essa medida aqui é 45 mais F. Essa medida aqui, ela é 18 raios de 3. 18 raios de 3 centímetros. E o ângulo aqui é 30 graus, né? Então, fazendo a tangente, né? Temos que tangente de 30 graus é o cateto oposto, 18 raios de 3, pelo cateto adjacente, 45 mais a distância focal Fzinho. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, isso aqui é 18 raiz de 3 sobre 45 mais a distância focal Fzinho. A gente vem aqui e, maravilhosamente, cancela o raiz de 3, tá? Então, volta lá, fazendo a continha, a gente tem que 45 mais F,
45 mais a distância focal, ela é 3 vezes 18, que é 54. Então, a distância focal é 54 menos 45, que dá 9 centímetros. Né? Então, a distância focal é 9 centímetros, tá? Muito bem. Então, isso aqui é a distância focal. Lembrando que distância é sempre positiva, tá? A distância focal é sempre um número sempre positivo. Agora, a abscissa do foco pode ser positivo, como pode ser negativo. E nesse caso é negativo porque a lente ela é divergente, tá? Então, usando agora a equação dos pontos conjugados. Equação dos pontos conjugados. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Tá vendo que aqui é Fzão. Quem que é Fzão? É o foco, tá? A distância focal Fz é 9. Agora, o foco pode ser mais 9 ou menos 9. E é negativo porque a lente é divergente, tá? Então, eu tenho que usar o referencial de Gauss, né? Os sinais do referencial de Gauss. A distância do objeto para a lente, volta lá, o objeto está aqui, a lente está aqui, então a distância do objeto para a lente é exatamente os 45 centímetros. E o objeto é real, então o P é positivo, tá? Então eu vou achar aqui o P'. Então vai ficar menos 1 sobre 9, menos 1 sobre 45, é igual a 1 sobre P', tá? Vem para cá, 1 sobre P' vai ser, o mínimo aqui é 45. 45 por 9 dá 5, vezes menos 1, menos 5. 45 por 45 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Então, ficou 1 sobre P' é igual a menos 6 sobre 45. Então, P' é menos 45 sobre 6, 7,5. 7,5 centímetro. Este menos no P' indica para nós que essa imagem ela é virtual, tá? Tinha que ser, a lente divergente só forma imagem virtual direita e menor, assim como a gente escreveu lá no item A, tá? Mas a pergunta não é a P', a pergunta é que distância em centímetros a imagem da vela está do centro óptico, tá? Então, a imagem da vela, ela está a 7,5 centímetros, né? O menos quer dizer que ela é virtual. Então, eu vou lá e respondo, tá? Então, a imagem da vela está a 7,5 centímetros do centro óptico da lente. Então, era essa a pergunta que ele nos fez, né? Então, voltando lá, respondemos, né? A distância em centímetros, a imagem da vela é do centro do óptico. Sim, respondemos, matamos o item B e então matamos a questão.